Vamos meditar na palavra de Deus nesta noite. Eu quero convidar a sua atenção para o livro de Romanos, capítulo 8. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus, porque isso também é orar, é deixar Deus falar conosco. E oração é diálogo, nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Eu convido a sua atenção para os versículos 26 a 30, um texto, parte do capítulo 8, onde o apóstolo Paulo fala de intercessão, de oração. Está escrito assim na eterna palavra do Senhor nosso Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, usado pelo Espírito Santo, no capítulo 8, versículos 26 a 30, ele nos escreve assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Acompanhe na sua Bíblia, eu farei a leitura do mesmo texto, na versão King James atualizada. Observe se é que você não está com uma King James nas suas mãos, como essa tradução lança luz na leitura que fizemos aqui nessa versão da Fiel Trinitariana. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar a todos que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Queridos, nós estivemos falando sobre esse texto na última quinta-feira. Eu estou desejoso, tenho pedido a Deus, e durante esse tempo de pandemia, desde março, eu tenho pregado, eu tenho orado, eu tenho trabalhado para que Deus levante uma igreja de oração. Se nós sairmos dessa luta, desse tempo difícil, desses dias que são dias maus, como uma igreja que está orando mais do que orava antes de março, nós teremos lucrado em passar por essa prova. Aliás, a Bíblia já promete que a prova tem um fim de propósito para as nossas vidas. Então, amados, no dicionário, a palavra projeto significa desejo, intenção de fazer ou realizar algo no futuro, ter um plano. E a palavra construção significa, o dicionário dá como definição algumas, e a que eu mais gostei, foi apropriada para a nossa meditação, é conjunto de atividades necessárias para se construir alguma coisa.
Então, um projeto nos possibilita construir alguma coisa. E hoje eu quero concluir a palavra que comecei a ministrar na quinta-feira passada, com o título Projeto e Construção de Deus em Nós. Quando falei a semana passada, nós falamos principalmente sobre o aspecto do versículo 26, que a Bíblia diz que nós não sabemos orar, que a nossa oração não é a que convém. E nós sabemos que nós não recebemos exatamente o que pedimos. Naquela oportunidade, eu fiz uma correlação, hoje está bastante interessante. Nós começamos lendo o Salmo 121, cantamos o Salmo 121, e não por coincidência, mas por providência, o presbítero Gilberto leu o texto que eu fiz a correlação sobre pedir, bater, e quem pede recebe, a quem bate se abre. Quando Jesus ensinou a gente a orar. E nós vimos que a Bíblia garante que seremos ouvidos, que Deus nos responderá, mas na quinta passada nós vimos num passeio na palavra de Deus, que a gente não recebe exatamente o que pedimos, exatamente por causa de Mateus 7. Porque lá diz que Deus é nosso Pai. Jesus falou, nos ensinando. E que mesmo um pai carnal, que é mau por causa do pecado, ele sabe dar boas dádivas aos seus filhos. E se um filho lhe pedir pão, ele não daria pedra? E se lhe pedir peixe, ele não daria cobra? Então eu disse que nós recebemos, mas não exatamente aquilo que pedimos, porque Deus é nosso Pai, e segundo o ensino de Jesus, Ele é superior ao Pai carnal que temos, e Ele não nos daria alguma coisa que Ele não entendesse ser bom para nós. Então nós recebemos, mas não é sempre igualzinho do tamanho, na hora, daquilo que pedimos. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos conviver com isso. Porque muitas vezes Deus vai precisar aumentar a nossa fé para recebermos alguma coisa que estamos buscando. Se lembrarmos lá de Jairo, aquilo que parecia que Jesus estava demorando, não estava. Jairo precisava tanto daquele tempo, como de presenciar mais um milagre. Ele já sabia que Jesus fazia milagre. Como de ouvir, porque Jesus depois do milagre pregou, o texto me permite interpretar assim. E, então, muitas vezes nós precisamos entender esse aspecto da oração, para que Deus, às vezes, até aumente, trabalhe com a nossa fé, para que nós precisamos receber. Já não podia chegar em casa muito rápido. Ele precisava chegar lá, mesmo estando com Jesus, como não deixou Jesus, esperou, ele aprendeu a esperar, ele estava em oração, ele orou lá na praia, ele continuou ali em oração, ele continuou na presença de Deus, mantendo o seu pedido ali, perto do Senhor Jesus. E quando ele chegou em casa, ele estava pronto para receber qualquer que fosse o milagre necessário para a filha dele. E a Bíblia diz que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Então, queridos, hoje nós queremos entender, depois de ter colocado isso na quinta-feira passada, eu quero acrescentar alguns pontos sobre a questão do projeto e da construção que está em andamento na nossa vida. E Deus, Ele trabalha um pouco diferente do que às vezes nós esperamos. No domingo na ceia do Senhor, nós vimos que lá no Getsemane, Jesus estabeleceu um certo tabernáculo da oração. A maioria estava no átrio, como até hoje está. Alguns estão na posição que estavam Tiago, João e Pedro, e
São poucos, como naquele dia, naquela hora de oração intensa, precisou se estabelecer essa diferença. Mas Jesus, pela cruz, nos leva além do que João, Pedro e Tiago estavam. Hoje é possível ir para a intimidade com Deus, como Jesus pôde ir, e não pôde levar todo mundo com ele naquela hora de oração. Então, quando nós estamos na oração, nós precisamos entender isso. Nós estamos num processo de construção de Deus através do Espírito Santo em andamento na nossa vida. E eu queria extrair algumas coisas rapidamente desse texto para o nosso coração nesta noite, para esse aprendizado necessário para lidar com Deus e com a oração. Primeiro, que Deus conhece a nossa estrutura. E Ele trata diferente porque nós temos estrutura diferente. Eu costumo brincar que eu tenho direito de ter panelinha. Eu não tenho, não. Estou falando isso aqui de cabeça erguida. Mas eu tenho direito de ter. Eu costumo brincar, faz parte da nossa conversa lá com o pastor Geraldo, né, nos intervalos, nos bons momentos, né? Porque Jesus tinha, mas não era isso, não. A bem da verdade, Pedro, Tiago e João, eles estavam, como eu disse, na pesca milagrosa, eles estavam no monte da transfiguração, na casa de Jairo, eles estavam mais prontos para participar do momento de angústia de Jesus, e nós somos tratados por Jesus de forma diferente, de maneira que as circunstâncias que nos envolvem, Deus sabe da nossa estrutura. Deus está sempre trabalhando. Olha, a última pandemia registrada na história foi em 1918, a gripe espanhola. As pessoas que passaram por ela, tem algumas no mundo, algumas já fizeram parte até de noticiários, elas estão com mais de 100 anos. Mas Deus, muito antes, Ele já sabia da Covid-19, do coronavírus. E Ele permitiu, Ele parou o mundo, parou a igreja. E nesse tempo, Deus está trabalhando com a igreja, está trabalhando com cada um de nós. Depois de alguns meses, eu talvez não esperasse que um sobrinho que eu carreguei no colo, que está na condição de filho, muito próximo, precisasse de tanta oração minha, para Deus ter misericórdia, e se não for, porque o nosso desejo, o desejo do nosso coração, quando você busca incessantemente, Jairo ficou ali, ostensivamente perto de Jesus, falou, não retiro minha oração, não. Mesmo que os amigos dele viessem assim, retira a oração, senhor. Não dá mais. A menina morreu, falou, não retira, não. Ele ainda foi reforçado, porque Deus faz isso, irmãos. Deus nos reforça. Sabe aquele momento que Jesus virou para Jairo e falou assim, Jairo, parou a mensagem, parou a atenção de toda a multidão, só olhou para Jairo e falou, Jairo, não temas. Então, Ele conhece a nossa estrutura, e no meio da luta, no meio da necessidade, Ele reforça a nossa fé. Ele tem palavras para todos nós, mas Ele tem palavras às vezes para mim, para você, específica da sua luta, do seu problema. Deus, o Senhor Jesus, Ele conhece a nossa estrutura. Eu falei na quinta passada, preciso repetir aqui, nesse ponto, que nós temos aí na mídia o registro da maior venda de livros de autoajuda. Livros que falam para você assim, você é forte, você pode. Mas aqui no versículo 26 diz que nós não podemos. Aqui está dizendo que o Espírito nos assiste por causa da nossa fraqueza. Na realidade, o que Deus quer aqui, veja como nós somos fracos. Esse texto que nós estamos nele já 2 cultos, e eu falei durante a igreja toda fechada, nele também, ele é um texto que diz que nós nem orar sabemos direito. Agora imagine, ele está falando dos que oram. Tem gente que nem ora.
Então é preciso ouvir a voz de Deus. Deus tem uma palavra para a igreja. A igreja precisa orar. Você que já está orando, que mantém a sua oração, que está com o Jairo, que continua crendo, Deus tem uma palavra específica para você. Ele quer que você não tema. Fé e medo não moram juntos. Ele quer que você continue crendo. Porque a única coisa que nós precisamos nos lembrar é que Jesus precisa estar conosco. A grande diferença de Jairo é porque Jesus estava com ele. Morreu, não está acontecendo, já tem gente lá que já está chorando, a menina já tem velório na sua casa. Olha, não tem problema, a minha busca, o meu diferencial, o que eu queria, o que eu fui atrás, era estar com Jesus, e Ele está aqui comigo, e Ele disse que vai continuar, e que vai comigo para casa, e onde casa que Jesus chega, tem bênção lá. Jairo tinha essa convicção. Então o Senhor conhece a nossa estrutura, e nós não precisamos de pensamento positivo, não caia nessa, irmãos. E quero dizer, hein, muito embora esteja ao vivo, vou dizer, a maioria das mensagens nos púlpitos estão crivadas de autoajuda, de pensamento positivo, você não diferencia bem se é um coach ou se é um profeta, um mensageiro de Deus que está falando. Nós não precisamos disso. Nós temos Jesus conosco. Vamos nos lembrar de um dos versículos que norteou o último projeto Vida aqui da igreja, o virtual. Salmos 23, 4. O salmista Davi escreveu assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque ele era forte? Não, ele era guerreiro. Ele era um homem cheio de experiência, ele matou um gigante. Mas ele, hora nenhuma, falou assim, eu não tenho medo porque eu já matei um gigante. Eu não tenho medo porque eu já matei um leão, ele matou um leão. Eu não tenho medo porque eu já matei um urso. Ele falou, eu não tenho medo porque o Senhor está comigo. Então, não tenhamos medo, nós não precisamos de pensamento positivo, de autoajuda, não, você não pode, nós não podemos nada. Nada. Nem orar nós sabemos direito. Mas deixa eu te falar, nós temos tudo, porque o que nós não podemos fazer, Jesus já fez na cruz do Calvário por nós. Então nós somos o povo que sabe que não tem nada, que é frágil, mas que tem tudo e que é forte por causa daquele que é forte e que habita em nós e que está em nós e que vai conosco e que nos garante a vitória e a bênção. Então não temamos, o Senhor conhece a nossa estrutura e Jesus nos passou a sua vitória. Eu quero ilustrar na própria Bíblia isso que estou dizendo. Eu sinto que a igreja precisa disso. José do Egito. José do Egito, queridos, só acontecia injustiça com José. Os irmãos foram injustos. Os irmãos foram cruéis. Ele sofreu inveja dos irmãos. Ele foi vendido sem ter nenhuma necessidade daquilo acontecer. Ele não contribuiu, ele não buscava aquilo, ele não merecia aquilo. Quando chegou lá no Egito, ele começou a ter problemas. E ele foi preso por uma acusação injusta. Ele ficou por mais de 2 anos preso. Vocês acham, você que está em casa, não esqueça de você aí não, você acha que José não orou para sair dali? José era servo de Deus, ele orou. Eu posso afirmar isso. José era um homem de Deus. Deus tirou ele da prisão? Tirou, não. Não, porque se você pedir pedra, ele não vai te dar. Se você pedir cobra, ele não vai te dar. Para José não podia sair dali. Aquilo ali era a rampa do palácio. Então, muitas vezes, você está achando que Deus está demorando, você está achando que não está dando certo demais.
Aquela prisão não sabia que estava diante da segunda maior autoridade no mundo em pouco tempo. Então, nós precisamos nos lembrar disso para que a nossa fé se fortaleça e saber que Deus sempre fala. Tem um corinho por aí que eu não gosto. Não, aqui nunca cantou, nunca vai cantar. Mas teve uma época aí que cantava para todo lado. Não é hora de eu estar falando isso, né? Tem gente me visitando aqui. Eu não vou dizer o corinho, não. É um corinho que fala assim, Deus faz, se orar Deus faz, se orar Deus não faz. Deus sempre faz, irmãos. O problema é que ele está te levando para o palácio. E a oração de te tirar da prisão é muito menor do que isto. Muitas vezes José estava lá por causa da oração que ele fez anteriormente. Eu preciso me entregar na mão do Senhor e confiar nele. Confiar nele. Porque Deus sempre ouve. Agora mesmo nós vimos o presbítero ler aqui, nós falamos esse texto algumas vezes já. Jesus promete, pede, bate, busca. Eu respondo, eu ouço. Só que ele responde como Deus, como Pai, como alguém que conhece a sua estrutura, que sabe realmente a sua necessidade e sabe do fim que ele quer dar a mim, a você, a nós que o buscamos e que o amamos. Olha, queridos, nós não precisamos do pensamento positivo, nós não precisamos confiar em nós. Você não precisa ser forte, não, você precisa ser de Jesus. Porque nós não temos uma expectativa de vitória, não, nós temos promessa da vitória. A vitória é nossa. Nós podemos tudo sim. Quando eu disse não podemos nada, somos fracos, é porque Deus quer que dependamos dele. Mas a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, nós precisamos nos lembrar disso e ter o nosso coração voltado para o Senhor e lembrar que Deus tem um propósito em nós, na nossa vida. Deus tem um projeto. O que significa isso, irmão? Deus tem um desejo, uma intenção de fazer, de realizar alguma coisa na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Deus tem um plano, isso é um projeto. E nós precisamos nos lembrar que isso está sendo construído, está acontecendo agora. Eu estava meditando hoje, quando decidi terminar a mensagem de quinta hoje, né? Porque eu não falei o dia que eu voltaria, só prometi que voltaria para terminar. Olha que coisa interessante. Quando Jesus nasceu, ele nasceu para nos salvar. Jesus só veio aqui para nos salvar, viu, irmãos? Cura, bênção, prosperidade, tudo Deus já dava. Já tinha homens e mulheres de Deus que já recebiam tudo isso. Mas ninguém podia nos salvar, só Ele. Só Ele. E como Deus nos ama, Ele veio para nos salvar. Mas Ele veio também como intercessor. Jesus já começou orando desde o início. Como eu disse domingo, no nosso culto da ceia, Jesus passava noites orando. Jesus orou, Ele orou o tempo todo, a sua vida toda, e Ele chega para Deus e diz, graças te dou, Pai, porque sempre me ouves. Jesus orava sempre, porque como é que Deus sempre ouvia Ele se Ele não orava? E Jesus orou, Ele orou no Getsemane, orou na cruz, e hoje Ele intercede por nós, é nosso intercessor. E eu estava meditando, queridos, Ele está à direita do Pai, intercedendo por mim, por você. Eu estava meditando, falei assim, gente, que Deus bom. Por isso que o apóstolo João, quando vai falar que Deus nos ama, ele falou assim, que Deus nos ama de tal maneira. Sabe por quê? Nós não temos só um intercessor, não, nós temos dois. Esse texto aqui está dizendo que o Espírito Santo intercede por nós.
que o Espírito Santo arruma a nossa oração, que Ele ora por nós, e Ele ora porque Ele conhece tudo. Ele ora sim, com palavras que não é possível ser interpretadas, que não é possível serem ditas pelos homens. Não há oratória, não há como falar a forma que Deus fala com o Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Na tradução de João Ferreira de Almeida, atualizada, está escrito assim, mas o mesmo Espírito, nesse texto que estamos meditando, o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Isso não está na King James, nem na Trinitariana. Sobremaneira. Isso significa, queridos, intensamente. O Espírito Santo agora está intensamente intercedendo por nós. Você está no culto de oração, você está em casa, você está em espírito de oração. O Espírito Santo de Deus está intensamente intercedendo por você agora. É o que a Bíblia diz, é que a palavra ensina. E a Bíblia diz que Ele tem essa capacidade de consertar, de completar, de expressar diante de Deus a nossa oração. E que a nossa oração, então, ela se torna perfeita por causa do ministério do Espírito Santo. Nós, então, o versículo 27 diz que a nossa oração fica perfeita. Você precisa orar, irmão. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Meu pai na fé, pai da minha família na fé, que é meu cunhado, pai do Elian, já está com o Senhor, pastor Eliseu. Eu tive o privilégio de pastoreá-lo e de ser amigo dele, e ele meu amigo. Eu não me refiro ao meu cunhado como cunhado, é um meu amigo, pai do pastor Eliseu, casado com a minha irmã. E ele falava assim, quando minha família se converteu, eu tinha de 8 para 9 anos, e comecei a trabalhar com ele. E ele falava assim, é preciso orar para colocar um parafuso. Eu não estou aqui de joelho, parafusando, não estou de olhos fechados, eu estou olhando para o parafuso, mas no Espírito estou pedindo a Deus, Deus abençoa esse meu trabalho em colocar esse parafuso. Nós precisamos orar, irmãos. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por quem ora. A Bíblia diz que Ele completa a oração de quem ora. Orar é a forma mais simples de externar a nossa fé. E temos que orar. Eu falava com essa pessoa que me questionou, e eu estou falando mais desse assunto esses dias, porque eu fui questionado por algumas pessoas. Falei assim, até que ponto eu oro, pastor? Se Deus é soberano, se tem a vontade de Deus. Ele falou assim, você ora até Deus te dizer sim ou não. Busca, porque eu orar não interfere, não fere a soberania de Deus. Você pode orar, você pode clamar, bate, busca, porque o Senhor prometeu que está ouvindo e vai te responder segundo a sua necessidade. Gosto muito de lembrar, vamos caminhar para fechar o nosso culto. Gosto muito de lembrar que a Bíblia não fala aqui, nesse texto que lemos, de todas as pessoas, não. Fala daquelas que amam a Deus. De vez em quando eu me lembro de um hino antigo que uma outra pessoa conhece. Tem um hino antigo que eu nem ouço mais cantar por aí, mas que ficou no meu coração, que o autor escreveu a respeito disso, dizendo: é meu, somente meu, o teu trabalho. A sua vida, a sua luta. E o teu trabalho, sabe o que você tem que se ocupar? É descansar em mim. Então nós precisamos disso, irmãos. Sabe como é que cura a depressão, o vazio, a opressão desse tempo de pandemia, a opressão dessas más notícias, de rumores de dias ruins
na economia, no mundo, e de guerra, e de não sei o quê, toda essa pressão que está existindo no mundo, sabe como é que faz? Descansa nos braços do Senhor. Olha, está escrito na palavra de Deus que Deus trabalha pelos que o amam. Isaías, no capítulo 64, versículo 4, está escrito: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que esperam, que amam, que crê, que buscam a sua face. Nós temos que tomar posse, temos que nos apropriar. Para concluir mesmo, qual que é o projeto? Eu ficar rico? Pode ser, se Deus quiser, fica. Agora mesmo, o irmão Felipe estava orando e falou que na oração, que a terra, a plenitude da terra, o ouro, a prata, é de Deus. Se Deus quiser, Ele dá. Há poucos dias eu preguei uma mensagem aqui, quando eu falei para os irmãos que Abraão era rico. A Bíblia fala que é rico, é porque é rico mesmo. Jó, rico. Se Deus quiser, você fica rico. Seja fiel. Se você é fiel a Deus, você vai ser bem-sucedido. Mesmo que você esteja lutando, isso faz parte da rampa de um palácio. Esquece disso não. Não esquece disso. Mas qual é, então, o propósito? Não, Deus pode ter propósito de prosperar, Deus pode ter propósito de curar você quando você adoecer. Sim, e Deus tem, Deus promete, Deus é o Deus da cura, Deus é o Deus da prosperidade, Deus é o Deus da abastança, Deus é o Deus que fala assim: você não precisa pensar no dia da manhã, não, fica comigo hoje, que o seu amanhã está na minha mão. Aleluia. Deus é isso. Mas não nos esqueçamos, querido, antes de irmos para casa, que o propósito final, o propósito desse texto aqui, Romanos 8, 26 a 30, é o que está no versículo 29. A resposta está aí. Mas qual que é esse projeto? Por que luta? Por que oração? Por que jejum? Por que essa vida assim, pastor? Está aí, está escrito no versículo 29, que é para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus está trabalhando assim porque Ele quer nos transformar na imagem de Jesus. Você já está salvo, você aceitou Jesus, você crê. Quem crê está salvo, não estará, não está salvo. Tem um edito, está lá naquele edito, naquele brado, está consumado. Aquele momento você foi salvo, eu fui salvo. Mas Deus quer nos santificar através do Espírito Santo, e Ele quer nos transformar na imagem do seu Filho. Deus quer ter muitos filhos igual a Jesus. Ele é o nosso modelo. E o fim de orar, o fim de enfrentar as lutas, o fim de confiar em Deus, o fim de tudo isso que temos dito, é permitir que o Senhor lapide você. Eu ouvi uma vez um pregador que eu gostava muito de ouvir. Quando a gente começa a pregar, não quero fazer nenhuma referência, mas a gente tem algumas pessoas que a gente anda um pouco na linha deles. E esse pregador, ele falava assim, a pedra tem que suportar o corte do escultor para depois ela virar uma escultura. Jesus está esculpindo, está sendo esculpido em nós. Então, desmaia não, chora não, murmura não, dá glória a Deus. Se porventura o Senhor te permitir passar pela prisão, mas Ele quer te levar no palácio. Que Deus nos abençoe e que nós saibamos a lidar com esse aspecto que o Espírito Santo quer a respeito da oração, da fé, da confiança que precisamos ter.